Você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Bem-vindo a Sangue Frio, onde a verdade é pior do que qualquer ficção. Crimes reais, crimes brutais. É a realidade por trás de qualquer sorriso. Vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre o caso do assassino do Twitter, Takahiro Shiraishi. Em 2017, a polícia japonesa entrou no apartamento de um homem de 27 anos de idade e encontrou nada menos do que 9 corpos totalmente desmembrados. Mas o que ninguém imaginava estava escondido entre caixas de armazenamento e areia de gato, exatamente para esconder o odor. Mas quem eram essas pessoas? Quem era esse homem? Agora que a gente vai entender. Takahiro nasceu em 9 de outubro de 1990. Morava na cidade de Zama, na província de Kanagawa. Antes dos crimes, ele trabalhava num supermercado na região. Em 22 de agosto de 2017, os familiares dele falaram que ele estava agindo de uma forma muito estranha, muito diferente. Ele estava muito depressivo, não queria fazer mais nada, não via mais sentido na vida, além de estar muito irritado, nervoso e um pouco desesperado. Só que o que ninguém sabia era o que estava acontecendo no apartamento dele. Uma investigação começou com o desaparecimento de uma jovem, chamada Aiko, de 23 anos em 2017. A polícia encontrou alguns twitters que a Aiko tinha feito, procurando alguém para cometer suicídio junto com ela. Ela queria cometer um suicídio com outra pessoa, né? Então, como que a polícia descobriu isso? Após o desaparecimento da Aiko, o irmão dela conseguiu acessar o Twitter dela e viu que ela estava tendo conversas com um usuário chamado Hangman, que eles tinham combinado de se encontrar. Então o irmão dela pensou que às vezes ela tivesse fugido com esse Hangman ou que ela realmente tivesse cometido esse suicídio em dupla, né? Então a polícia começou a pesquisar, começou a olhar as redes sociais, foi atrás desse perfil, né? E conseguiu chegar no Takahiro, exatamente pelo IP. Então, a polícia começou a investigar quem era esse cara. Começou a ver que algumas das postagens dele, tanto o perfil dele, ele mostrava interesse em assistir ou de até cometer o suicídio contra a pessoa. Como se ele quisesse marcar um suicídio assistido. Ele demonstrava apoio às pessoas que estavam nesse lugar de vulnerabilidade, né, mostrando que ele também estava passando por isso, que ele entendia, que ele compreendia as pessoas que estavam nessa tristeza profunda, quando na verdade ele só queria vítimas frágeis que acreditassem e confiassem para ele mostrar o seu pior lado sádico possível. Então, em 31 de outubro de 2017, com todas essas informações, a polícia foi até Zama, na casa do Takahiro, bateram a porta dele. Começaram a revistar o local e ali eles fizeram a pior descoberta de tudo. Simplesmente 3 caixas térmicas enormes, cheias de partes de corpos humanos. E o que tentava esconder esse odor muito forte, né, da decomposição, era areia de gato, areia suja de gato, porque o cheiro da areia do gato é muito forte, né? Então ele tentou fazer com que o cheiro da areia do gato conseguisse esconder o odor de decomposição. Mas é uma coisa praticamente impossível, porque o cheiro é muito forte, principalmente no apartamento que estava fechado. E ao todo foram encontrados 9 corpos totalmente desmembrados, de 8 mulheres e um homem. Muitas ferramentas de corte, serras, cordas, facas muito grandes. Então, imediatamente, ele foi preso. E no interrogatório, ele simplesmente confessou sem problema nenhum, até porque, de acordo com um dos psicólogos que analisou ele, ele era extremamente narcisista e egocêntrico. Então, ele queria o tempo inteiro chamar a atenção. Então, ele falou que, além dele ter feito isso, né, muitas partes ele até jogou no lixo para tentar esconder na coleta de lixo, para tentar diminuir um pouco as evidências caso ele fosse pego, o que não adiantou, né? Então o zelo e o cuidado da polícia para conseguir seguir a trajetória do tweet suicida da Aiko até ele que usava o nome de Hangman foi exatamente perfeita, porque a polícia conseguiu exatamente chegar no assassino. E não foi difícil, visto que foi tudo no ano de 2017, num curto período de tempo. Caso a polícia não tivesse encontrado ele, né, não existe
uma realidade paralela, mas eu acredito que, se caso a polícia não tivesse pegado ele, provavelmente 9 vítimas seria pouco para ele. Ele teria feito muito, muito mais. Ele acabou se tornando um dos maiores serial killers da história do Japão atualmente. Ele disse que ele abordava as vítimas dele, né, pelo Twitter, exatamente pessoas que estavam ali frágeis, né, querendo tirar a própria vida. Então ele falava que ele entendia, que ele compreendia, que ele também era triste, que ele também tinha depressão e que ele queria sim cometer um suicídio duplo ou um suicídio assistido, que ela se matasse e ele estivesse ali para assistir esse show de horror, né? Mas na realidade ele não cumpria essa promessa. Ele atraía as vítimas até lá, abusava das vítimas sexualmente e depois as estrangulava, assim matando, depois esquartejando o corpo delas. Ele também as dopava com muito álcool, muito comprimido, exatamente falando para elas que elas criariam coragem para fazer o que elas estavam planejando, quando na verdade é tudo parte do roteiro meticuloso dele. Foram 8 vítimas mulheres e um homem. Por quê? O homem, ele era o namorado de uma das vítimas, que viu a conversa dela com o Hangman quando ela desapareceu, sabia quem ele era, foi confrontar ele e ele, por medo de ser descoberto, eliminou o namorado de uma das vítimas. Então, por isso que só tinha apenas um homem. Ele procurava mulheres, né? Mais frágeis, menores que ele, muitas vezes mais fraca fisicamente e emocionalmente, então para ele era a vítima perfeita. Ele veio a internet técnicas de desmembramento para fazer tudo certinho nas articulações, perfeitamente, como cortar, como separar. Então, como ele separou as vítimas, foram encontradas 240 partes desses 9 corpos no apartamento dele. Então você imagina o cheiro que não estava naquele ambiente. Então o caso foi muito rápido, então já foi direto para o julgamento. Né? Como ele já havia confessado, não tinha muito o que deliberar ali. E no tribunal ele não negou absolutamente nada, né? Mas ele tinha defesa, e de acordo com a defesa dele, ele não podia ser culpado pelo que ele fez, visto que as vítimas já queriam tirar a própria vida, como se ele tivesse feito um favor para elas. Queriam mostrar que ele tinha sido cúmplice de um suicídio e não um assassino. Só que, obviamente, né, o tribunal rejeitou completamente essa ideia, visto que as vítimas queriam tirar a própria vida, mas de uma forma mais humanizada, talvez com veneno, com algo do tipo, não que elas queriam ser abusadas e estranguladas, elas não queriam passar por todo esse horror. Né? Ele fez essa maldade porque ele quis, é porque ele não cumpriu a promessa de se matar junto ou de só assistir o que elas queriam fazer. Ele fez com as próprias mãos, então ele só aproveitou a chance de pegar uma vítima vulnerável e fazer o que ele queria, com a desculpa de que ele estava ajudando as vítimas, quando na verdade ele só queria mostrar esse lado sádico dele de uma forma mais fácil. Então, em 15 de dezembro de 2020, o juiz deu a sentença de morte para o Takahiro. Ele não tentou recorrer à decisão, ele aceitou, só que ele ficou, né, um tempo ali naquele corredor da morte esperando o momento que seria morto. Só que lá no Japão, né, eles têm todo um rito de morte que o condenado ele não sabe exatamente o dia que ele vai ser morto. Ele não sabe que ele vai ser morto dia 1º de abril de 2021, por exemplo. Ele não sabe. Ele é avisado pouquíssimas horas antes. Né? É uma coisa que a polícia lá, ela deixa muito reservado mesmo. Nem as pessoas de fora sabem quando vai ser o momento da execução. Gera um pouco de crítica a isso em todo mundo, né? Mas se você for pegar pra ver que eles são condenados à morte, tanto faz se eles vão ser avisados antes, ou se vão ser avisados meses antes, não vai fazer muita diferença, né? Se já tá no corredor da morte, você sabe que uma hora ou outra você vai morrer. Se não for de alguma doença pela própria idade, você vai acabar tendo a sua execução feita. Então, não faz muito sentido brigar por isso. Então, em 27 de junho desse ano de 2025, a sentença foi cumprida. Ele foi morto por enforcamento, o que é uma coisa bem controversa, visto que ele tirava a vida das vítimas por estrangulamento com as próprias mãos, morreu enforcado. Foi a primeira aplicação da pena capital no Japão em quase 3 anos. Então as pessoas reacenderam esse caso e quiseram entender mais, né, visto que o Japão é um lugar que não conversa muito sobre o que acontece lá dentro, né? Mas as pessoas queriam entender, né? Como assim 9 pessoas? Como assim? Ele simplesmente só queria pegar as vítimas, ele só queria mostrar um lado sádico? Visto que a família dizia que ele era agressivo, que ele era depressivo, mas que ninguém imaginava que ele fosse capaz de fazer alguma coisa assim. E aí as pessoas foram destrinchando, né? Mas sobre a vida dele, vendo que ele já trabalhou em alguns lugares que tinham serviços sexuais, que ele era a pessoa designada para atrair as meninas para fazer isso. Então a gente começou a ver que no Japão tem esse submundo.
né? Não só da pornografia e do ato sexual em si, como também deles não falarem do suicídio como um problema social, e sim como um tabu, uma coisa escondida, como se fosse algo que demonstrava fraqueza. Para eles, é uma coisa vergonhosa, então é uma coisa que eles não falam sobre. Se a gente for pegar aqui no Brasil, acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas comentam entre si, mas é uma coisa que não é divulgada em jornais, televisão, etc. Eles dizem que, tanto lá fora quanto aqui, que isso não é divulgado exatamente para não influenciar pessoas que estão à beira de cometer esse ato. Só que, na minha opinião, não faz muito sentido, porque a pessoa que quer cometer esse tipo de ato tem internet, tem tudo na internet, tem tudo no TikTok, se quiser pesquisar no YouTube sobre isso, no Google sobre isso, tem fóruns sobre isso, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que é escondida e oculta. Talvez se a gente não tivesse internet, fosse na época que só existia televisão, ok, tudo bem. Mas hoje em dia com a internet, todas as informações são aí. Tem vídeos de pessoas cometendo esse ato, vídeos muito pesados. Então, se a pessoa quer cometer esse tipo de coisa, ela tem uma internet muito enxurrada de informação sobre. Então, esconder, os jornais não falarem sobre, as pessoas não fazerem matéria sobre, não vai adiantar, não adianta. Ocultar, não adianta. A taxa de suicídio não vai adiantar. Mas ainda é um pensamento que tanto o Brasil quanto o Japão ainda carrega. E após isso, já acendeu o assunto, sobre suicídio no Japão. Então foi levantado taxas. E apesar de lá ser super moderno tecnologicamente, em 2014 a taxa era de 17,6 por cada 100 mil habitantes. Uma das maiores dos países do G7. A cada ano, são aproximadamente 20 mil suicídios no Japão. E cerca desses 500 são jovens, na casa de 20 anos para menos. Pesquisas apontam que 1 a cada 4 jovens japoneses já pensaram em tirar a própria vida. Então, no Japão, eles começaram a tentar pensar nisso como um problema muito grande, de saúde pública. Então, eles começaram o governo em si começou a criar sistemas para que quando as pessoas fizessem tweets suicidas ou que demonstrasse que eles queriam tirar a vida de alguma forma, meio que o governo seria alertado sobre isso, mas muitas pessoas dizem que isso não é uma boa ideia, já que tem a liberdade de expressão e talvez fazendo isso e coagir as pessoas que estão sofrendo a isso, falar sobre isso, visto que muitos usam o Twitter como um desabafo mesmo, um lugar que eles podem ser eles mesmos, falar dos problemas deles. Então, talvez se você evite que eles façam isso, eles não vão deixar de cometer. Eles vão fazer da mesma forma, só que eles não vão avisar antes. Eles vão fazer em suas casas, da mesma forma, na floresta, qualquer outro lugar, mas eles não vão mostrar isso na internet. A polícia encontrou até grupos de suicídio em grupo, tinha até data para acontecer. Então é uma coisa que não tinha como deixar de ver, não tinha como tampar os olhos. Tem que ser conversado, tem que ser discutido, visto que a depressão é a doença do século no mundo inteiro. É uma coisa que não só o Japão sofre, o Brasil também sofre. Então a gente precisava parar ali, O mundo inteiro precisa ver o que está acontecendo, porque a geração atual está vendo o suicídio como uma alternativa de solucionar os problemas. No Brasil, a gente tem número de telefone para as pessoas estarem ligando para poder se expressar, para poder conversar com especialistas sobre, para evitar que isso aconteça. Mas eu ainda acho que precisa de mais políticas públicas, não só um telefone para ligação. Então esse é um caso que vai muito além de um assassino em série. Vai muito mais profundo na maldade e na tristeza do ser humano. Então esse crime ele se transformou num alerta cultural. Jamais subestime a dor alheia nas redes sociais. Às vezes o que para você pode ser alguém querendo chamar atenção é um grito de desespero. Jamais esqueça do preço humano por trás de manchetes sensacionalistas. Se você está passando por algum tipo de depressão ou de tristeza, eu te indico a estar indo atrás de um profissional, Tá falando com sua família sobre, falando com seus amigos sobre. Não guarda isso para você. Converse com as pessoas que te amam, sua família, seus amigos, as pessoas que gostam de você, que podem te apoiar, tá? Mas nunca deixe de procurar um profissional. Isso é muito importante, isso é muito perigoso. Se você gosta de casos criminais, dicas de livro, filmes e séries, eu te convido a se inscrever, curte, comenta e continua me acompanhando por aqui.